Olá, tudo bem? Meu nome é Laura Marinho e o nosso grupo é composto por Cristiele Alves, Vitor Pereira e eu, Laura. E nós vamos falar então sobre a biomecânica dos seres vivos. O que é a biomecânica? A biomecânica é uma ciência que estuda os movimentos corporais a partir de estudos em anatomia, fisiologia e também mecânica, fazendo então assim análises físicas de sistemas biológicos e compreendendo os efeitos das forças mecânicas exercidas sobre o corpo. Então, qual é a importância do movimento exercido pelo animal? Os animais podem ter vários tipos de movimentos. Algumas espécies são capazes de executar mais de um tipo de movimento, outras espécies são capazes de ter apenas um tipo de movimento. E esse movimento é extremamente importante para a maioria dos animais, pois é através disso que eles podem buscar alimentos, água, fugir de predadores e até mesmo migrar para ambientes adequados para sua manutenção de vida e sua reprodução. Aqui estão os principais tipos de movimentos dos animais. A caminhada, que é um tipo de movimento mais comum entre os vertebrados, incluindo nós seres humanos. Ossos e músculos são extremamente importantes nesse tipo de locomoção. A natação, que é um sistema de movimento usado principalmente pelos animais aquáticos, que em grande maioria usam as nadadeiras e as barbatanas. Temos também o pulo. Algumas espécies, como os sapos e rãs, se movimentam através do pulo, fazendo uso de pernas traseiras como músculos apropriados que impulsionam o corpo do animal. Já também tem alguns insetos que usam o pulo para se locomoverem, como as pulgas, só que elas têm um sistema diferente. As pulgas, por exemplo, ela possui um material flexível nas pernas, que é o que propulsiona o corpo do animal a dar o pulo. Temos também o movimento ondulatório, onde o animal se movimenta com o corpo de um lado para o outro, fazendo curvas e repetindo esses movimentos conseguem se locomover. E o voo, onde o corpo das aves elas são aerodinâmicas e proporcionalmente leves. A musculatura peitoral ela é bem desenvolvida e é o que fornece força para que as asas possam fazer a elevação e a propulsão para se locomoverem, se deslocarem. E então, para que possamos aprofundar nos estudos da biomecânica, eu vou falar aqui alguns conceitos importantes da física. Massa, que é a quantidade de matéria que compõe o corpo ou o objeto. A força, que é o impulso que age sobre o corpo e ela é definida pelo produto da massa vezes a aceleração deste corpo. Os vetores representam o conjunto de segmentos orientados em uma reta que tenham o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E o torque, também chamado de movimento angular de uma força específica. Ela é o produto da força vezes uma distância perpendicular. E através desses conceitos, os meus colegas explicarão mais a fundo o comportamento da biomecânica. Olá, meu nome é Cristiele e eu vou falar um pouco sobre o sistema biológico e físico que auxilia no movimento. O sistema locomotor representa a interação entre o sistema esquelético e o sistema muscular. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além de ligamentos e tendões. Os esqueletos, então, podem ser classificados, a grosso modo, em três tipos: esqueletos mole, representados pelas minhocas; esqueletos rígidos externos, representados pelos caracóis; e esqueletos rígidos internos, representados pelo peixe. Os músculos são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e o relaxamento muscular para a produção de movimentos. Nessa primeira imagem, nós temos o sistema locomotor, onde temos ossos, tendão e músculo, e nessa segunda imagem nós temos o sistema muscular. O bíceps, os músculos, dentro de cada músculo nós temos as fibras musculares, que são as células do tecido muscular. Dentro de cada fibra muscular nós temos as miofibrilas, e dentro dessas miofibrilas nós temos a actina e a miosina, que são as proteínas responsáveis pela contração e relaxamento muscular. Então, podemos ver nessa imagem que, através da sinapse do neurônio, é ativado um sítio de ligação na actina. Assim, a miosina se liga. Quando a miosina carrega a actina, ocorre a contração muscular. Quando a miosina não carrega a actina, ocorre o relaxamento muscular, como podemos ver nessa imagem 2. Contração muscular, relaxamento muscular. Nos animais com esqueletos internos, a forma mais comum de natação é o movimento sinusoidal. Os peixes possuem músculos locomotores que estão ligados no seu rígido esqueleto. Esses músculos, quando se contraem, promovem movimentos em ondas. O resultado desse movimento, quando a onda é retógrafa, é um movimento para frente. De acordo com o princípio ação e reação, quando o animal faz o movimento sinusoidal, ele se movimenta para frente no sentido oposto da onda. Se decompusermos essas forças em vetores, observamos na imagem que as forças laterais de um lado e de outro se anulam, mas quando o animal oscila, as forças para frente se somam, levando o movimento para frente.
Os animais saltadores utilizam suas patas como alavanca nesse sistema. Observe essa imagem. Note que, ao saltar, o cachorro apoia suas patas traseiras no chão e assim contrai rapidamente os músculos de cada pata, exercendo uma força sobre o solo. Pelo princípio da ação e reação, o corpo do cachorro então é lançado para cima e para frente. Então, a ação elástica é armazenada nos músculos extensores da pata e em seus tendões, aumentando a eficiência do salto. Animais saltadores como o canguru utilizam também o método da alavanca como o cachorro. Assim, ele utiliza muito a elasticidade da sua musculatura e dos tendões para economizar energia. Ao contrário do canguru, a pulga ela utiliza outro princípio. Ela utiliza o princípio da catapulta. Vamos observar a imagem. Sua pata traseira é flexionada por contração muscular, tensionando uma região elástica de sua pata. A pulga pode permanecer com a pata traseira flexionada até que se acione o mecanismo de liberação. Assim que é acionado, ocorre o relaxamento da musculatura. Então, a região elástica libera subitamente a energia armazenada e as tíbias exercem uma grande força contra o solo, promovendo o salto. Sou o Vitor, vou falar um pouco para vocês sobre o voo das aves. Bem, as aves elas são classificadas como vertebrados e possuem características anatômicas que facilitam na hora de voar. Essas características são a presença de penas, um bico sem dentes e, principalmente, o esqueleto pneumático resistente e leve. As aves possuem adaptações anatômicas. Exemplo, as asas possuem uma anatomia que reduz a resistência do ar. As aves elas não possuem bexiga, que as deixam ainda mais leves. As aves possuem sacos aéreos, que inflam tanto na expiração como na inspiração, o que deixa a caixa torácica da ave sempre cheia. As aves possuem ossos pneumáticos, ou seja, ossos com cavidades internas, o que os deixa ainda mais leves sem perder a sua resistência. O voo das aves torna-se possível graças a 4 forças que podem estar agindo simultaneamente sobre os animais. Essas forças físicas são forças de arrasto, força de sustentação, força de impulsão ou propulsão e força da gravidade. A força de propulsão será responsável por fazer o animal levantar voo. Seria como o motor de um avião, onde as asas e as articulações das patas fará o animal levantar voo. A força de sustentação é devido à passagem de ar sobre a asa do animal. A asa do animal tem uma anatomia que gera esta força e mantém o animal em pleno voo. A força de arraste é a força de resistência do ar que este animal estará sofrendo. A força gravitacional é a força que estará empurrando o animal para o solo. Daniel Bernoulli é um matemático e físico suíço, e o seu princípio veio para explicar o porquê das aves conseguirem manter voo durante muito tempo. E seu princípio diz: dentro de um fluxo de fluido horizontal, pontos de velocidade de fluido mais alta terão menos pressão que pontos de velocidade de fluido mais baixa. A aerodinâmica da asa da ave permite que o ar passe mais rápido sobre a parte de cima, e a parte de baixo o ar passa mais lento, o que faz gerar uma pressão maior abaixo da asa do animal, empurrando-o então para cima. E o que o princípio de Bernoulli diz que é onde o fluido passa mais rápido tem menos pressão, e onde o fluido passa mais lento tem uma maior pressão. No caso, o fluido irá passar mais lento embaixo da asa da ave e irá empurrá-lo para cima. Esse foi o nosso trabalho sobre biomecânica dos seres vivos, onde falamos sobre a importância do movimento corporal, os tipos de movimento animal, conceitos físicos e aerodinâmica das aves. Essas são as nossas referências e agradecemos a todos.